Olá, boa tarde, ótima terça-feira para você. O NT Sul está começando nesta véspera de Natal. E para a maioria das pessoas, o momento mais especial é a noite de hoje, momento da ceia de Natal. Espero que você esteja bem, que você possa celebrar com os seus queridos. E tem um ditado popular que diz assim: o importante é ter saúde. Com saúde, o resto a gente corre atrás, não é assim? Pois o NT Sul apresenta hoje trechos da série documental A Máquina Humana, produzida pela Novo Tempo e apresentada pela Teru Gouveia. Dicas valiosas sobre esta máquina sensacional que é o nosso corpo. Como cuidar dele para a gente viver uma vida saudável e, acima de tudo, feliz. Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos, embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A máquina humana. O corpo humano é uma obra-prima da engenharia. Uma máquina extraordinária, cheia de detalhes e projetada para alcançar um desempenho excelente. Somente um projetista de genialidade inigualável poderia ter criado uma estrutura tão complexa e magnífica quanto o corpo humano. O corpo humano, uma máquina em perfeito funcionamento, obra-prima do Criador, cada detalhe reflete a sabedoria de Deus. Cada batida do coração, cada sinapse disparada é um testemunho da harmonia entre a ciência e a fé. É nesse projeto complexo da máquina viva que o divino e o terreno se encontram. Uma rede conectada de sistemas que refletem a grandiosidade da criação. Com esse carro aqui, eu fiquei pensando sobre o nosso corpo, que é uma máquina tão incrível e complexa. Pensa só, isso aqui é uma super obra de engenharia que funciona por causa de cada peça e sistema que está integrado trabalhando em harmonia. Com o painel do carro aqui, a gente pode fazer um paralelo dos sistemas do nosso corpo. Tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, respiratório, e cada um deles está fazendo a sua parte nesse exato momento, tudo muito bem coordenado para a gente continuar a vida. Mas olha, assim como esse carro precisa de revisão e cuidados, o nosso corpo também precisa, né? Desde aquela comidinha boa até os exercícios para manter a forma. E sabe o que é mais legal? Assim como ele leva a gente para lá e para cá, é com esse corpo que vivemos experiências incríveis. E pode parecer tudo muito simples, porque a gente está acostumado com ele. Mas cada passo, cada respiração, cada escolha que fazemos desde o momento em que a gente abre os olhos, é uma prova linda da capacidade que a máquina humana é. No
No universo das tecnologias, uma das invenções humanas que mais transformaram nossas vidas foi o carro. Desde sua concepção, cada peça é cuidadosamente desenhada e fabricada como se fossem os traços delicados de um artista moldando sua obra. As engrenagens precisam se encaixar perfeitamente. Os diversos sistemas se conectam e o motor parece ganhar vida. Então, o carro se torna uma síntese de tecnologia e design, onde cada componente contribui para seu funcionamento. No interior do veículo, a combinação dos sistemas se encontram para tornar o carro um ambiente agradável e seguro. Mas como nasce a inspiração que dá forma a um automóvel? Inicialmente, um grupo de pessoas, né, envolvidas nesse projeto, engenheiros, principalmente, definem os principais parâmetros, né? Quais materiais vamos utilizar, quais são os targets, né, de peso, de potência do motor, o câmbio, quantas marchas, né, que tipo de combustível ele vai utilizar. Tudo isso é na parte inicial, né? E você já define o tamanho do pneu, que pneu, a marca, tudo. Tudo isso já num primeiro momento, né? Não é só uma visão técnica, né? Tem o cliente na outra ponta, tem o lado do design, de ser uma coisa agradável, não é só a performance, o desempenho, né? Tem que ser bonito, tem que atender também a demanda que o cliente está objetivando, né? Não só o lado do engenheiro, né? Da gratificação de fazer uma coisa, uma máquina super potente, né? Então tem que atender outras coisas também. Para projetar o carro, você tem que levar considerações em vários parâmetros, né? Parâmetros de segurança, parâmetros da potência que você vai querer atingir, o peso que esse carro vai ter, quais os materiais que você vai utilizar para atingir esse peso. No nosso caso aqui, um carro de competição, você está buscando o máximo, né? O máximo de potência, o máximo de aderência, o mais leve possível, né? Ainda mais se tratando de uma categoria, se você está numa categoria a melhor do Brasil, a melhor da América do Sul, você vai produzir um carro com um potencial muito grande de tempo de volta, né? Um carro muito rápido. Mesmo para a montadora, né, do carro de rua, mesmo o carro de competição, né, o elemento fundamental é o ser humano que está ali dentro, né? Então a gente tem que preservar essa pessoa que está ali dentro em qualquer situação. Então, para isso se busca os melhores materiais, existem muitas normas, né? Em termos de competição, no caso, onde nós estamos inseridos, né? Existem várias normas que nós temos que obedecer, né? Então, assim, a desaceleração que esse carro vai sofrer, né? Qual o G que nós vamos atingir essa pessoa, né? Qual a gravidade que nós vamos atingir essa pessoa. Então, o carro tem que ser muito bem seguro para você nada penetrar dentro da cabine, para nada tocar no piloto, no caso, né? Então é isso, são elementos que você utiliza, muitos deles padronizados e muitos deles que você desenvolve, né? No final da história é um compromisso de vários componentes, né? Não existe um viés único. Quando temos um carro, investimos em uma série de fatores. Tipo de combustível, pneus, estabilidade, segurança, custo-benefício, se cabe no nosso bolso, a durabilidade dele, a garantia oferecida e assim por diante. Mas e quando se trata dos nossos recursos mais preciosos, o nosso corpo, nossa mente, nossa saúde? Como consideramos eles? Levamos em conta as escolhas importantes e investimos tempo e esforço para um estilo de vida saudável ou acabamos lidando com as perdas, as doenças e vários gastos em remédios e tratamentos? Nos rendemos aos alimentos processados ou buscamos os mais naturais? Colocamos o exercício físico em nossas agendas ocupadas ou preferimos nosso sofá confortável? Assim como escolhemos um carro que atenda às nossas necessidades,
e que caiba em nossa realidade financeira, também podemos escolher adotar um estilo de vida que coopere com o nosso bem-estar e longevidade. Afinal, nossas escolhas de hoje moldam o nosso amanhã. O corpo humano foi feito à imagem de Deus. E quando Deus criou o ser humano, Ele criou para viver, para a vida, para ter uma totalidade de expressar a felicidade. A completa felicidade era o objetivo de Deus. E Ele estruturou o corpo copiando como Ele é. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente, porque é um privilégio. Nós temos a força, nós temos o equilíbrio, nós temos a capacidade cardiopulmonar, que hoje está cada vez mais em desuso. Nós temos a flexibilidade, né, que nós também não fazemos. A mobilidade está muito associada a essas questões das capacidades. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com membros, com músculos, nervos para contrair e para ser um corpo dinâmico. Nós é que inventamos a ideia de ficar sentado, a ideia de não fazer exercício, o sedentarismo, né? E quando nós ficamos sentados, aí as doenças começam a ocorrer. O estilo de vida que nós levamos, o estresse do dia a dia, pressões financeiras, né? Esse ter que acordar muito cedo, compromete muito o sono. O sono é um grande regulador, né, do nosso metabolismo. Isso já vai afetar diretamente os nossos sentidos, metabolismo, mobilidade e tudo mais, né? O sistema gastrointestinal, ele sofre demais com os alimentos industrializados. Então, realmente, esse tempo de tela, novamente, né, pontuando, leva ao sedentarismo, à inatividade física, e tudo isso contribui para uma degeneração dos sistemas fisiológicos, orgânicos do nosso corpo. A gente vê que existem muitas doenças hoje, mas quando o corpo entra num sistema que nós chamamos de estilo de vida, as coisas começam a se ajustar novamente e as coisas começam a entrar nos eixos e a pessoa consegue recuperar. O corpo humano é uma maravilha, né? Nessas questões de regeneração. A começar lá das pequenas moléculas que são as proteínas e aminoácidos. Então, sempre que a gente tem um dano, né, em um tecido, essas moléculas que são reparadas primeiramente, né? Depois você tem tecidos que sofrem danos, que têm o reparo celular. Você tem uma regeneração celular. Então incrivelmente como o corpo humano ele suporta, né, esses fatores negativos que nos influenciam, como ele é capaz de, mesmo assim, né, a gente lidar com esse tipo de estresse fisiológico que a gente chama. A gente fala de alimentação e exercício, mas a mente é a principal parte do nosso corpo, é o que controla tudo. E a nossa mente precisa estar em comunicação com outras pessoas e com outros ambientes. Se você fizer sempre a mesma coisa, o seu cérebro, de alguma forma, atrofia. Eu poderia dizer que a capacidade mais impressionante do cérebro é a plasticidade neuronal. O que é isso? É a capacidade de ele se desenvolver a um estímulo. Então, se você realmente der o estímulo de leitura, né, de estudar, de cálculo, de matemática, ali ele vai se desenvolver. Se você não lê, se você não faz cálculo, se você não usa o cérebro, ele vai atrofiar. Então a gente pode fazer a analogia com o músculo, o nosso músculo. Se você usa, ele melhora. Se você não usa, ele atrofia. Então o sistema nervoso, ele é muito plástico, vamos dizer assim. Então a habilidade do corpo é muito grande, principalmente quando você coloca as coisas na direção certa, né? E aí, tá gostando do documentário A Máquina Humana? Esta é, na verdade, uma série documental em 4 episódios, produzida pelo programa Vida e Saúde aqui da Novo Tempo.
O link para todos os episódios está disponível em nossos perfis nas redes sociais. E a gente exibe trechos desta série hoje e também no dia 30 de dezembro. E se você quer entender mais sobre o corpo humano, como cuidar melhor da saúde no dia a dia, peça agora mesmo gratuitamente a revista Máquina Humana. Envie agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aqui na telinha, código de área 12 98244 4449. Eu repito para você, código de área 12 98244 4449. Você parou para pensar sobre como funciona o cérebro humano? O que é preciso para a gente pensar, para a gente se comunicar, para a gente andar? Pois o cérebro é uma máquina fantástica. O cérebro humano é uma estrutura impressionante em sua complexidade e funcionamento, que o torna o centro de controle do nosso corpo. Agora imagine o nosso cérebro como se fosse o sistema eletrônico avançado de um carro moderno. No carro, o painel é repleto de botões e telas sensíveis ao toque que, quando acionados, enviam sinais através de um complexo sistema de fios e circuitos para operar diversas funções do veículo. Desde ajustar a temperatura interna do ar-condicionado até controlar o sistema de navegação e o som do rádio. De maneira parecida, o cérebro humano funciona como uma espécie de controle central do corpo. Cada pensamento, decisão ou comando que emitimos é como pressionar um botão no painel de um carro. Esses comandos são transmitidos por impulsos elétricos através de neurônios e do sistema nervoso, atingindo diferentes partes do corpo para provocar respostas específicas. Seja movimentar um braço, falar uma palavra ou regular o batimento cardíaco, o cérebro coordena essas atividades da mesma forma que o sistema eletrônico de um carro assegura que cada componente funcione de forma sincronizada e eficiente. Assim, como um carro necessita de um sistema eletrônico bem integrado e funcional para operar sem problemas, nosso corpo depende de um cérebro saudável e bem conectado para manter nossa saúde em ordem no controle das funções que nos mantêm vivos e ativos. Quando nós percebemos que nós temos no cérebro mais conexões entre os neurônios do que estrelas nos céus, pensa que na nossa galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas. Os nossos neurônios, que são as nossas células principais ali, elas fazem entre si aproximadamente 1 quatrilhão de conexões. Nosso cérebro leva em média 13 milésimo de segundo, 13 milésimos, ou seja, só 13 partes de 1000, para poder reconhecer uma imagem. Nós falamos que cada neurônio é um mini mundo. Tem milhares de substâncias, milhares de proteínas, milhares de comandos acontecendo ao mesmo tempo. Um único neurônio pode fazer conexão com mais 10.000 neurônios. E quando nós vemos como que um neurônio, então, ele vai se comunicar com o outro? A forma básica de comunicação é por meio das sinapses, que acontece entre um neurônio pré-sináptico com pós-sináptico, o antes e o depois da informação. Esse transmite para esse, e no meio dos dois existe uma fenda, um espaço que nós chamamos de fenda sináptica. Então este daqui, vou pegar um exemplo só, ele libera um neurotransmissor, por exemplo, uma dopamina, que vai estimular este outro a receber essa dopamina. E tem inúmeros eventos que estão acontecendo aqui, para que esta informação possa ser transmitida. Então, o que o neurônio faz é transmitir informação para que este corpo funcione. Tristeza, alegria, raiva, amar as pessoas, tudo isso é tão abstrato, e é o nosso cérebro quem comanda. Ele não comanda só o batimento cardíaco, não comanda só a temperatura do nosso corpo, mas tudo que é abstrato, na verdade, tudo que tem que ver com o ser humano é comandado pelo cérebro. Toda a nossa percepção da vida, como cada parte do nosso corpo funciona, depende dessa máquina central que está aí no controle de tudo. Só o ser humano, por conta dessa complexidade do cérebro, é que tem a percepção do futuro,
Por isso que até a vivência do luto é diferente no humano daquele que é no animal. Por exemplo, só o ser humano ri. As hienas não riem. É uma outra expressão, é um outro movimento, mas só o ser humano é capaz de rir, por exemplo. Então, este cérebro, ele é único. Não há correspondência na natureza com tanta complexidade, com tanta beleza como é o nosso cérebro. Até por cuidar do nosso sono, dormindo adequadamente, para a maioria de nós em torno de 8 horas por noite, e isto já é comprovado que melhora a nossa tomada de decisão, que melhora a nossa criatividade. A atividade física, por exemplo, ela está como uma das estratégias mais importantes para que este cérebro se mantenha saudável por mais tempo. A longevidade com qualidade depende, estou falando isso do cérebro, nem estou falando dos benefícios que já sabemos para o corpo todo, mas esta longevidade com saúde do cérebro depende de uma atividade física, principalmente aeróbica, aquela que traz o movimento, que mexe com a frequência cardíaca, que nós estamos consumindo bastante oxigênio para esse cérebro. Então é muita coisa sobre este cérebro, esta máquina também reconhecida como o instrumento ou objeto de estudo mais complexo conhecido pelo ser humano. Compreender o funcionamento do corpo é essencial para saber cuidar dele. Esta engenharia tão complexa quanto bela, com cada parte desempenhando sua função em harmonia e precisão, nos faz pensar em nossa responsabilidade de manutenção. Agora, imagine o sistema cardiovascular do corpo humano como o sistema hidráulico e o sistema de resfriamento de um carro, que utiliza tubos para levar líquidos importantes por todas as engrenagens e mecanismos. O sistema cardiovascular transporta sangue, oxigênio e nutrientes para cada célula do corpo. Já no sistema hidráulico de um carro, circulam fluidos de refrigeração para manter o motor funcionando em temperaturas ideais e evitar o superaquecimento. No corpo humano, o coração funciona como uma bomba poderosa, impulsionando o sangue através de uma rede de vasos sanguíneos para as células, fornecendo tudo o que elas precisam para funcionar com eficiência. Em ambos os casos, um sistema de transporte fluido e eficiente é vital para manter a operação saudável e eficaz, seja distribuindo nutrientes e eliminando resíduos no corpo ou mantendo a temperatura ideal do motor em um carro. Deus foi tão perfeito ao criar o nosso corpo que o coração se desenvolve sozinho, ele adquire a capacidade de gerar o batimento, ou seja, a bateria que o impulsiona, né? Então a bateria dele é recarregável, então ele consegue se recarregar e manter essa sequência de batimentos na ordem de 100 mil batimentos por dia durante a sua vida inteira, desde o primeiro batimento que você dá dentro do útero da sua mãe até o último momento que você estiver viva, ele vai bater. Claro que vai diminuindo essa frequência com a idade, mas mantém essa média aí que eu falei, sem falha, né? Então ele impulsiona e assim como um carro, por exemplo, ele pode ser acelerado, ele pode ser melhor utilizado, ele pode ser amaciado. Então esse coração ele é treinável, né? Esse sistema cardiocirculatório ele é treinável de acordo com a necessidade que você precisa. Vamos pensar de novo no carro. Ele precisa de energia para funcionar. As células, qualquer célula, não trabalha de graça. E quem entrega, né, o combustível que proporciona a geração dessa energia é o sangue, através do oxigênio. Então, o oxigênio que a gente respira do ar, os pulmões captam ele, entregam através dos capilares, né, lá nos alvéolos, entregam isso para os capilares pulmonares, o sangue está passando ali, exatamente buscando esse oxigênio. Então, é como um sistema de entrega que capta esse oxigênio e leva lá onde ele é necessário. Esse oxigênio serve para gerar a combustão do carboidrato, né, da glicose, que a gente entende, ou da gordura, que são os substratos energéticos que a gente se alimenta e aí são convertidos nessa reserva de energia. E essa combustão, essa queima, gera a energia que movimenta as células e gera o calor, que no exercício, por exemplo, faz a gente transpirar. A energia dissipada na forma de calor.
a outra energia é convertida no funcionamento da célula. Nosso coração bate e depois relaxa. Portanto, queremos um tempo constante para que o batimento aconteça e depois para o relaxamento ocorrer. Assim, as câmaras podem se encher de sangue novamente. Se estiver batendo muito rápido, a frequência cardíaca vai diminuir. Então, não dá tempo para preencher corretamente essas câmaras. Isso faz o coração trabalhar mais, certo? E se multiplicarmos isso por 50, 60 ou 80 anos de vida, quanto mais batimentos o coração dá a cada dia, a cada ano, mais estresse ele sofre. É mais difícil para o coração. Então, se ele funcionar de forma eficiente, batendo menos vezes, essas câmaras se enchem mais, conseguimos bombear o sangue efetivamente por todo o corpo. Isso é realmente benéfico a longo prazo. O coração é um músculo. Então, se você treinar qualquer músculo do seu corpo, ele responde melhor. Então, se a gente falar de uma máquina, a gente está falando de eficiência. E no coração é o mesmo raciocínio. Então, quanto mais treinado ele for, então o que acontece, por exemplo, a nível periférico, lá nos tecidos da musculatura, ou no seu cérebro, ou no intestino, a resistência vascular lá das artérias menores diminui com o exercício, quando o seu fluxo sanguíneo está mais treinado a funcionar, né? Quando você ativa ele, entrega uma quantidade de sangue, porque os vasos estão mais relaxados, a sua pressão arterial é menor, e aí o retorno desse sangue é impulsionado pela contração da musculatura, né? Tem muita gente que brinca que as panturrilhas são o segundo coração do corpo, e principalmente em quem corre, porque quando a musculatura contrai, ajuda a impulsionar esse sangue de forma eficiente, e o desgaste de todo esse sistema é menor. Então, teoricamente, a longevidade é maior. O benefício cardiovascular, né, o benefício orgânico do exercício está na constância, não na intensidade. Então a gente não precisa, como eu falei, bater recordes, correr tantos quilômetros em tantos minutos ou pedalar com a velocidade e tal. É importante que você mantenha a constância e vá construindo, é como uma conta no banco. Conforme você vai fazendo exercício, e também não é só o exercício, é se cuidar, é alimentar-se bem, ter um padrão de sono bom, cultivar bons relacionamentos, manter a sua espiritualidade em dia, porque são coisas que também poupam o coração. E aí você consegue, com isso, essa interação entre os sistemas e essa sobrecarga menor. Então, a constância, né, devagar se vai ao longe, né? O pessoal sempre diz isso. Então, a ideia é criar esse hábito. E depois chega um momento em que você simplesmente sente falta, né? Uma semana que você não faz exercício, não vai na academia porque estava cheio de compromissos e tal, você sente falta e fala, nossa, tô precisando, muda até seu humor, né? Eu gosto muito de uma frase que está na Bíblia, né? Que diz, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, na verdade, a gente é treinado na faculdade a lidar com doença. A gente aprende a identificar sintomas, a pedir exames, a caracterizar uma doença e tratar com o arsenal que a gente tem. Mas não nos é ensinado como investigar o que está no entorno dessa doença, o que causou isso, né? Então, a gente sabe hoje, né, no mundo em que a gente vive, que tem muitas outras coisas que adoecem o coração. Não é só a hipertensão, não é só o diabetes, não é só... Né, existe a ansiedade, existe a depressão, existem os transtornos, né, do estresse, existe a perda da fé, existem alguns questionamentos, né, durante a vida, pelas dificuldades da vida que adoecem o coração. Você pode ter outras coisas que levam o coração a adoecer e que não necessariamente pioram, né? Já é comprovado, a ciência comprova que essas situações provocam, né, aparecimento de doenças ou a piora de doenças, e às vezes você precisa cuidar desse aspecto também, né? Como um todo. Deus fez um sistema harmônico e perfeito, porque a circulação se interage com o sistema respiratório e com o sistema metabólico, que depende muito de como a gente se alimentou. E para isso, como esses sistemas vão funcionar, depende de como estão os nossos hormônios, como está o nosso padrão de vida, nosso padrão de sono, nossa alimentação. Então, tudo que você faz repercute sobre como o seu organismo funciona.
Hora de uma rápida pausa aqui no NT Sul, que hoje apresenta trechos da série documental A Máquina Humana. E a seguir, a Teru Gouveia destaca o papel de algo que ocorre em nosso corpo de forma automática, quase sem que a gente perceba: o ato de respirar. Eu te espero logo depois dos comerciais. O NT Sul já está de volta nesta véspera de Natal e eu já quero fazer um convite especial para você, viu? Amanhã, aqui no NT Sul, tem especial de Natal. Tudo certinho por aí? Família reunida já? Pois a gente se reúne amanhã para celebrar essa data tão marcante. Tem histórias incríveis por aqui. E hoje o NT Sul apresenta trechos da série documental A Máquina Humana. Agora, a Teru Gouveia destaca o papel da respiração em nosso corpo, algo que ocorre quase de forma automática, sem que a gente perceba. Quando o carro está em movimento, o motor queima combustível para produzir energia, gerando gases como o monóxido e o dióxido de carbono. Esses gases são direcionados para fora do veículo pelo sistema de escapamento, mantendo o ambiente interno do carro limpo e livre de poluentes. Já em nosso corpo, quando respiramos, os pulmões absorvem o oxigênio, que é transportado para as células para produzir energia. Elas liberam dióxido de carbono, que é então levado de volta ao pulmão para ser exalado. Tanto o sistema respiratório quanto o sistema de escapamento são vitais para a saúde e eficiência de suas respectivas atividades. No corpo humano, o sistema respiratório mantém o equilíbrio químico e a produção de energia. No carro, o sistema de escapamento otimiza o desempenho do motor. Ambos garantem que os resíduos sejam eliminados. Cada respiração é, por fim, uma colaboração vital entre o nosso corpo e o ambiente que o cerca. Sem ar não se vive, né? A gente fala que pode ficar dias sem tomar água, dias sem comer, mas minutos, né? 3 ou 4 minutos sem respirar. Então é básico, o sistema respiratório é básico porque as nossas células necessitam de oxigênio. E nos pulmões há uma troca de gás carbônico com oxigênio e aí há uma absorção desse oxigênio que vai para as artérias e alimenta todas as células do nosso corpo. Se a gente não presta atenção, inclusive na questão da respiração, a gente oferta menos oxigênio para as células do nosso corpo. Então a gente fica mais cansado ao longo do nosso dia. Então se a gente para por alguns momentos do nosso dia e melhora essa qualidade da respiração, não é meditação, não necessariamente uma meditação, mas você parar um pouquinho, inala o oxigênio, deixa ele chegar nas suas células, você vai ver que aumenta a disposição, a nossa energia, né? A respiração, quando você respira fundo e você solta e você tem períodos longos de respiração, você está oxigenando mais o seu cérebro e aí você vai ter uma mente mais clara. O sistema respiratório, ele capta o oxigênio, né? Ele capta. O sistema cardiovascular, via coração bombeando e via corrente sanguínea, o sangue, transporta esse oxigênio para as células. E as células, por exemplo, do músculo, utilizam esse oxigênio, né? E o sistema nervoso, como tudo que ele faz, ele regula todo esse balanço. Se a respiração, né, tá baixa, a frequência respiratória tá baixa, ele faz aumentar. Se ela tá muito alta, ele faz diminuir. Então ele é o grande modulador. Tem uma região chamada bulbo, né, respiratório, bulbo do tronco encefálico, ele que faz esse controle da respiração. O sistema respiratório também é importante para o sistema imunitário. E existe uma grande função quando você não ativa o sistema respiratório, você pode suprimir a sua imunidade, a sua capacidade de combater doenças. As partículas dos poluentes atmosféricos, elas afetam diretamente os pulmões.
o parênquima pulmonar, afeta diretamente, que é a estrutura do pulmão. E se você começa a ter dano no pulmão, você vai começar a ter doenças pulmonares. E realmente é uma prevalência enorme, né, de morbidade e mortalidade. A função do corpo é importante que o pulmão esteja ativo para eliminar as substâncias tóxicas que nós temos, mesmo no sangue, através dos pulmões e das secreções que saem daí. E será que é possível comparar o motor de um carro com o nosso sistema digestivo? Bom, ambos precisam fornecer energia necessária para o funcionamento das máquinas. Um carro com motor a combustão precisa de combustível, seja gasolina, etanol ou diesel, para gerar energia e fazer com que ele se mova. Já no corpo humano, o sistema digestivo é responsável por quebrar os alimentos consumidos em nutrientes menores, que são absorvidos e utilizados pelas células para produzir energia. Essa energia é vital para sustentar todas as funções corporais, desde movimentos musculares até os processos mentais e a manutenção da temperatura do corpo. Ambos os sistemas, digestivo e o motor de um carro, são centrais para a eficiência de suas funções. No corpo, um sistema digestivo eficiente garante que os alimentos sejam convertidos em energia de maneira eficaz, potencializando os benefícios nutricionais e minimizando o desperdício. Já um motor eficiente em um carro garante que mais energia mecânica seja produzida a partir de menos combustível, aumentando a eficiência do carro e reduzindo o consumo. Por isso, manter o nosso sistema digestivo quanto o motor do carro em boas condições é uma tarefa vital. Então, a digestão ou a quebra do alimento, ela já começa na mastigação. Muitas pessoas não dão muita importância nos dentes, né, e na mastigação. Então, o alimento começa a ser quebrado com a mastigação e com a mastigação, então, vem o estímulo também das glândulas salivares, nós temos 5, para produzir saliva. E essa saliva vai ajudar, então, a lubrificar aquele alimento para ele poder descer na garganta e no esôfago e vai ajudar também a produzir enzimas digestivas. E a primeira enzima que a gente tem é a amilase salivar, que vai ajudar a quebrar o amido, os carboidratos. Por isso que a criança, né, mesmo que ela está sem o dentinho ainda, ela começa a chupar um pãozinho, uma bolachinha, ela consegue já digerir para preparar aquele alimento para descer. Então, imagina que da boca até o intestino grosso, o cólon é um tubo de quase 10 metros de comprimento. Então, a gente tem quase 7 metros, né? Em média, 6 metros de intestino delgado e depois a comida passa pelo intestino grosso. Quando chega no intestino delgado, a comida já está bastante digerida, já está bem quebradinha para poder ser absorvidos os nutrientes, as vitaminas, os minerais e tudo que a gente comeu. Então, é a nível de intestino delgado. E o intestino grosso, então, ele vai ter bastante absorção de água, inclusive da saliva, não é? Para poder a gente excretar o alimento. E a microbiota intestinal, principalmente dessa parte do intestino grosso, a gente tem muitos, trilhões de bactérias, não é, que compõem essa microbiota. Ela ajuda na nossa imunidade, ela vai ajudar na absorção de alguns nutrientes, melhor ou não. Ela vai ajudar na parte de produção de neurotransmissores, como serotonina, que vão regular inclusive o nosso humor. Essa microbiota está relacionada com vários tipos de doença ou de saúde, dependendo se ela está equilibrada ou não. O intestino delgado está constantemente se contraindo e relaxando para tentar misturar e digerir o alimento que está lá. E o cólon também se move por conta própria. Ele não recebe instruções do cérebro. Seu cólon tem sua própria mente agora. Ele não decide o quão bem você se sai no exame na escola. Esse não é o tipo de mente que ele tem, mas ele controla suas próprias funções. E ele interage com o cérebro, e o cérebro interage com o cólon. Essas coisas, através de hormônios e nervos, interagem dessa maneira, mas são independentes em seus movimentos. Assim como duas pessoas casadas, eles se comunicam, mas são muito independentes. Então ele tem uma inteligência própria, não é?
mas ele tem uma ligação com o nervo que a gente chama de nervo vago. E esse nervo vago é acionado, inclusive, né, para o estômago. Ele conecta o cérebro quando você está com o intestino ou o estômago cheio, por exemplo. Vai uma informação para o cérebro. Tem a ligação também com o cérebro para a saciedade. Por quê? No intestino, a gente produz também neurotransmissores, né, e produz também neuropeptídeos, produz hormônios que vão mandar informação para o seu cérebro para falar que você está saciado ou não, né, se você está com bastante alimento suficiente ou não. Então, tudo que está conectado lá, esses neuropeptídeos, eles mandam essa informação para o seu cérebro para ver se você está com comida ou não está. E fora que ele tem esse funcionamento também da parte de neurohormônios, não é? Que produzem o humor, que regulam o nosso humor, dando mais depressão ou mais ansiedade, regulam o nosso sono, ou para o seu bem-estar, sensação de saciedade, né? E também de relaxamento. Né? A serotonina é um hormônio que realmente dá aquela sensação de prazer. E 90% da nossa serotonina é produzida a nível intestinal. Situações estressantes, intestino mais lento. Situações que requerem energia, intestino mais lento. Suponha que você coma uma grande refeição e depois vá correr. Seu suprimento de sangue é necessário nas pernas para correr. Então os intestinos são desligados. O intestino não está funcionando naquele momento. Ele espera até você parar de correr para que haja sangue suficiente para chegar ao ventre e fazer o processo digestivo. O estresse faz a mesma coisa. Eles desviam o suprimento de sangue do intestino, paralisam o intestino para que ele não funcione. Ele desacelera. Então, o estresse emocional é notório por fazer isso. Então, para minimizar os efeitos do estresse, a pessoa precisa comer melhor, ela precisa dormir mais cedo, praticar mais atividades físicas. A gente sabe que a prática de atividades físicas libera endorfina, que é aquele hormônio que vai dar mais prazer e relaxamento. Ela precisa descansar no momento adequado e também comer menos alimentos estimulantes, como cafeína, chocolate e açúcares, por exemplo. Além disso, ela pode praticar práticas de relaxamento, mesmo como alongamento, fazer uma massagem, um pé de lúvio, um escaldapés, deixar o pezinho na água quente, né, para relaxar um pouquinho a cabeça. Ter momentos de lazer na natureza, porque a natureza relaxa bastante também. E o principal, confiar em Deus, não é? Meditar na palavra de Deus, confiar para não ficar com aquela ansiedade, aquele estresse excessivo. A maneira de lidar com o estresse é mergulhar na sua Bíblia e aprender a confiar em Deus. Ele pode tirar nossas aflições se permitirmos. O que a gente precisa é comer as coisas que vêm da terra. Deus já colocou em Gênesis 1:29 que a gente precisaria comer. E a gente sabe, né, as coisas que dão sementes, frutas, verduras, elas têm bastante fibras. E essas fibras vão ajudar no funcionamento da microbiota intestinal e vai ajudar também no processo de digestão. Então elas têm menos, não tem aditivos químicos, né, não tem produtos que vão fazer mal para a gente, toxinas. Então o que tem na natureza, as frutas, as verduras, os cereais integrais, elas estão com a composição exata de sódio, potássio, de minerais, de água e fibras também, para a gente poder ter esse funcionamento intestinal melhor. Essa é a comida que o Senhor nos deu originalmente. E você adiciona nozes a isso e tem tudo o que precisa. Você não precisa de nenhum produto animal para ter um corpo vibrante e saudável, mesmo desde a infância. Quando um bebê é desmamado do leite, ele não precisa mais de leite depois disso. Você tem tudo o que precisa em uma boa nutrição, incluindo todos os recursos de que precisa para o corpo funcionar. Então nós temos muitos alimentos que são fontes de proteína no reino vegetal. E o principal deles é o reino das leguminosas, que vai entrar o feijão, os vários tipos de feijões que nós temos, a soja, não é, que vem em forma de edamame, do tofu, a gente tem o grão de bico e a lentilha também são ricas fontes de proteína, e o amendoim também, que as pessoas acham que é um tipo de noz ou de castanha, mas na verdade o amendoim é uma leguminosa também riquíssima em proteínas. Não faça nada de repente. Faça mudanças gradualmente. Porque se você abandonar totalmente um antigo hábito alimentar,
e adotar algo totalmente diferente, como deixar de comer muita carne para virar vegetariano, isso provavelmente não é sábio. Tente encontrar maneiras de descobrir alimentos de que você possa gostar enquanto progride. Alguém que come muita carne pode reduzir para alguém que come muito menos carne, seja frango, peixe, carne bovina ou o que for. Quando você faz isso, encontrará alimentos que são, por exemplo, feijão com arroz são alimentos muito bons. Você não precisa de carne nenhuma se tiver feijão com arroz, por exemplo. Agora você precisa temperá-los bem. E você precisa, ter um cozinheiro que sabe usar especiarias e ervas e essas coisas. Leva algum tempo para se ajustar a essas coisas, mas é possível. Que grande desafio, não é mesmo? Agora é fato que a saúde começa pelo prato. Para você que chegou agora, o NT Sul exibe hoje trechos da série documental A Máquina Humana. E para manter esta incrível máquina que é o nosso corpo, é importantíssimo cuidar da imunidade, a capacidade que o próprio organismo tem de combater doenças. Os itens de segurança de um carro são essenciais para a preservação da vida. Assim como o nosso corpo tem o sistema imunológico, que serve como a defesa contra invasores e ameaças externas. O sistema imunológico humano funciona como um exército, altamente treinado e equipado com várias camadas de defesa. Por exemplo, no corpo humano temos as barreiras físicas e químicas, como a pele e as secreções ácidas. Num carro, essas barreiras funcionam como vedação, impedindo que substâncias como água e ar entrem quando chove ou em condições adversas. Essas barreiras são os primeiros pontos de defesa, bloqueando a entrada de agentes externos e agentes patogênicos. Em um nível mais interno, o sistema imunológico possui células especializadas que atacam e destroem micro-organismos invasores. Podemos comparar esta resposta ao funcionamento dos airbags em um carro, que se ativam automaticamente em caso de colisão para proteger os ocupantes de ferimentos graves. Além disso, o sistema imunológico tem a capacidade de se lembrar dos invasores anteriores por meio de células de memória, o que melhora a eficácia da resposta imunológica em encontros futuros. Essa memória imunológica pode ser comparada aos sistemas avançados de prevenção de acidentes em carros, que aprendem com situações passadas para melhorar a resposta a condições semelhantes no futuro. Tanto o sistema imunológico quanto o sistema de segurança do carro são vitais para a manutenção da integridade e da segurança em ambientes potencialmente perigosos. Nosso sistema de defesa, ele combate uma série de agentes que agridem a nossa saúde e colocam a saúde em risco. Bactérias, fungos, vírus, parasitas. Ele também nos protege contra substâncias tóxicas e até contra as células do câncer. Nós temos os leucócitos, que são os soldados de defesa, também chamados de glóbulos brancos, que destroem micro-organismos. Temos os anticorpos, que são pequenas proteínas que também identificam e neutralizam micro-organismos. E temos também alguns órgãos acessórios, como o baço e os linfonodos, que ajudam a filtrar o sangue e também a eliminar toxinas. O sistema imunológico é extremamente dependente do nosso estilo de vida. Se nós temos uma boa alimentação, rica em nutrientes, vitaminas e minerais, se praticamos exercícios físicos regulares, temos um sono reparador, controlamos o estresse, ele funciona super bem. Mas se por outro lado não temos uma boa alimentação, um bom estilo de vida e ainda por cima expomos o corpo a substâncias tóxicas como álcool e cigarro, aí ele começa a ter um mau funcionamento. Quando o sistema imunológico funciona bem, a saúde fica uma maravilha. Agora, quando ele funciona de forma equivocada, nós podemos ter alergias, podemos ter uma imunidade baixa com infecções recorrentes, podemos ter um risco maior de desenvolver o câncer e também as doenças autoimunes, que ocorrem quando o nosso próprio sistema de defesa ataca o próprio corpo. O sistema imunológico é uma coisa completamente maravilhosa. É impossível que um sistema tão completo e tão complexo tenha surgido por acaso. Em cada célula, em cada anticorpo, a gente vê as digitais de um criador, um design inteligente, né? Uma inteligência por trás do funcionamento do sistema imunológico.
E assim, cada sistema do nosso corpo, do muscular ao endócrino, desempenha seu papel único e crucial para a nossa existência. Todos eles conectados, cada um contribuindo para a harmonia da máquina humana. Um mecanismo que foi criado para funcionar com perfeição. Eu fico impressionado que quanto mais aprendemos sobre como o corpo funciona, mais fica claro que tinha que haver um design inteligente, sabe? Tinha que haver um criador. Isto não poderia ter acontecido por acaso. E aí, quando você olha para a menor célula, você sabe, a mitocôndria, sabe? A usina de energia da célula. Ou quando você olha para como o próprio DNA se repara. É como se fossem pequenas máquinas ali dentro. Então, é simplesmente fascinante. Antigamente não tínhamos a tecnologia para ver nesse nível. Mas agora podemos ver essas coisas e isso simplesmente me deixa muito impressionado. Veja como Deus criou até a menor das criaturas para acontecer ao nível atômico. É incrível. É um milagre. Mesmo uma pessoa, quando ela está enfrentando uma doença, e quando o corpo já não está mais 100%, a gente consegue perceber a beleza da criação, especialmente na capacidade que o corpo tem de se auto-regenerar. É impressionante ver como as células trabalham unidas, em conjunto, para tentar preservar a vida. Eu acredito que isso seja um atributo divino que há no nosso corpo, essa luta até o fim pela busca pela saúde e pela manutenção da vida. Uma coisa também que eu acho muito extraordinária é que, dependendo do paciente, o quanto aquele corpo, por mais que esteja marcado, muitos anos de vida, o quanto ele ainda funciona, o quanto ele ainda é capaz de fazer basicamente as mesmas coisas que um corpo mais novo. Claro que isso envolve muito todo o seu estilo de vida, tudo que você fez quando era mais novo, isso vai ser a consequência de o quanto essa máquina, o quanto esse corpo vai conseguir funcionar bem. Então, para mim, o que é bonito é ver o quanto esse corpo consegue fazer se a gente cuidar dele, se a gente cuidar bem desse corpo. Quando algo é mais velho, mais antigo, você pode ver muita experiência e conhecimento. Não é apenas algo velho e prestes a quebrar. Então, sim, eu concordo. Você pode ver a beleza nas coisas um pouco mais antigas. O corpo humano, ele é a máquina mais perfeita que existe. Muito mais do que um carro, que um computador ou que qualquer outra coisa. Ele tem uma complexidade biológica que nós não vemos em outras máquinas. Ele tem essa capacidade de se adaptar a diferentes eventos, circunstâncias. Então, por exemplo, nós fazemos uma viagem, você pode ir para um local com 40 graus, você pode ir para um outro local com menos 40 graus. O corpo se adapta de uma forma muito resiliente a diferentes circunstâncias. Nós também temos no corpo uma coisa que é muito única do ser humano, que é a capacidade que nós temos de manifestar a nossa personalidade e também as nossas emoções. Isso é muito difícil de você ver numa máquina criada pelos seres humanos. Uma máquina mecânica, como um carro, por exemplo, tu vai lá, aperta o botão, tu dirige, faz exatamente o que você quer. Às vezes funciona, às vezes não. A máquina humana é muito mais do que apertar um botão, é um ser, é uma alma que foi criada por Deus, cada um é diferente, cada um tem a sua personalidade. Então, carros, sim, tem diferentes modelos, mas são tudo a mesma coisa. A máquina humana não são... Nós somos pessoas, mas somos completamente diferentes uma da outra. E é isso que a criação, Deus criou cada um diferente, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu dom. E não tem como comparar, ainda mais agora que nós estamos tendo muitas notícias e muitos avanços na tecnologia, mas eu não acho que é algo que pode ser substituído como a mente de uma pessoa, como foi criado o DNA. Tem muitas vezes que sim, que talvez a tecnologia nos ajude a ser melhores em alguns aspectos, em alguns trabalhos da vida, mas não tem, no final a decisão quem faz é o cérebro humano, é a pessoa humana. Então, para mim é bem diferente, por mais que talvez as máquinas querem tomar conta do espaço, eu não acho que nenhuma máquina se iguala
a um corpo humano, a uma mente humana que tem aquele sentimento, que tem aquele amor, que foi criado por aquele amor divino. Nossa vida é a celebração da perfeição da criação. E como em toda grande obra, a verdadeira beleza está na harmonia entre o visível e o invisível, na forma como cada sistema se une em cooperação. O corpo humano é uma verdadeira maravilha, uma testemunha da grandeza e generosidade de Deus. Uma máquina que tem controle sobre si mesma, que raciocina, que toma decisões e, o principal, se conecta com o seu Criador. De muitas formas, somos responsáveis por nossa maneira de viver a vida. Por isso precisamos conhecer e entender como nosso corpo funciona, nossas necessidades e compreender para que fomos criados. Também precisamos aprender que seguir orientações de saúde pode potencializar nossa existência. Assim, em cada batimento cardíaco e respiração, expressamos nossa gratidão ao amor que nos deu, vida. E amanhã aqui no NT Sul tem especial de Natal. Nossa equipe se reúne para celebrar essa data tão especial juntamente com você, com a sua família. Saúde, felicidade. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança e desde já, Feliz Natal. Até amanhã. Tchau.